6 formas práticas para lidar com o sentimento de vazio. O sentimento de vazio, ele é muito comum em pessoas com transtorno de personalidade borderline, mas ele vai aparecer em outras condições e qualquer um de nós, de acordo com o nosso estilo de vida, de acordo com alguns hábitos, podemos apresentar o sentimento de vazio. E é um sentimento muito angustiante. Como vocês vão ver aqui ao longo desse vídeo, as estratégias que eu vou compartilhar têm a ver com estratégias comportamentais, com hábitos, com estilo de vida, com mentalidade. Portanto, você consegue desenvolver assim essas mudanças mesmo sem estar em processo de terapia, mas evidentemente é mais seguro e pode acelerar o processo estando acompanhado de um terapeuta que possa te dar bons direcionamentos. Mas indo então direto ao ponto, primeira forma eficiente para lidar com o sentimento de vazio é identificando e reavaliando o sentimento de culpa. Veja, falei que o sentimento de vazio ele é muito comum em pessoas com transtorno de personalidade borderline e em outras situações, e às vezes o sentimento de vazio ele é um reflexo da culpa, e às vezes a culpa ela é genuína. Nem todo sentimento de culpa ele é patológico no sentido de ser uma distorção. Às vezes há motivo para sentir culpa. Ora, se eu agir mal, se eu agir contrariando meus valores, meus princípios, se eu fiz algo errado e consigo reconhecer que é errado porque aquilo contraria quem eu quero ser e contraria meus valores, então é razoável, é legítimo que eu sinta culpa. Porém, se eu sigo repetindo esse sentimento, se eu sigo reforçando esse comportamento, se eu sigo agindo por impulso, agindo de forma irresponsável, sigo agindo de forma antiética, eu vou aumentando o sentimento de culpa. Até que eu possa desenvolver um sentimento crônico de vazio, de estranhamento, de desajuste, de solidão. E isso realmente causa uma angústia importante clinicamente. Portanto, reavaliar o sentimento de culpa e aprender a lidar com ele pode ser algo bem importante. Em segundo lugar, já assim bem semelhante, inclusive, tem a ver com reavaliar os padrões de comportamentos impulsivos. Muitas pessoas que agem de forma impulsiva vão sentir culpa e essa culpa pode ficar pesando na mente da pessoa, pode levar a pessoa a ter um sentimento mesmo de vazio, de angústia, de desamparo, mas fato é que nem todo mundo dá a devida atenção a comportamentos de impulsividade. Até porque muitos dos comportamentos assim que são impulsivos, que são descontrolados, são formas que a pessoa aprendeu a utilizar para regular o humor. Às vezes a pessoa está deprimida, por exemplo, ela vai lá e recorre a uma compra por impulso, a um consumo de pornografia, a um uso de substâncias, a uma procrastinação, alguma coisa como forma de regular a si mesmo. E às vezes a pessoa está muito eufórica, está muito impulsiva, está muito acelerada e ela perde o controle, perde a racionalidade e age por impulso. Aprender a identificar, então, quando a pessoa pensa algo diferente, quando a pessoa sente algo diferente, quando a pessoa age por impulso, é realmente muito importante. Por isso que na terapia cognitivo-comportamental, um dos elementos que nós utilizamos é o chamado registro de pensamentos disfuncionais, onde o paciente aprende a utilizar, a identificar, melhor dizendo, pensamentos, situações, emoções, tudo aquilo que desencadeia os seus hábitos. Mas isso pode ser assunto para um outro vídeo, caso você tenha alguma dúvida. Mas, obviamente, na primeira aula que eu fiz para os meus apoiadores aqui do canal, eu já expliquei melhor como lidar com isso, como identificar pensamentos e emoções através do registro de pensamentos disfuncionais. Então, se você nunca passou por um processo de terapia, não pode investir em terapia agora, mas quer ter acesso a algumas informações mais técnicas e mais específicas, você pode se tornar apoiador aqui do meu canal, contribuindo com valor a partir de R$ 4,99. Terceira estratégia, terceiro hábito que pode ajudar você a lidar com o sentimento de vazio é fortalecer a sua autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela vai ser fortalecida tão somente por você controlar os seus impulsos e tão somente por você reavaliar o sentimento de culpa. Mas existem outras formas de aumentar o sentimento de autoeficácia e autorresponsabilidade. Então, por exemplo, aumentar a disciplina, aumentar o cuidado com a atividade física, aumentar a prática de leitura, aumentar a prática de alguma habilidade que você quer desenvolver, seja na arte, seja, sei lá, um outro idioma que você quer aprender, seja alguma habilidade, algum hobby, alguma coisa. Isso ajuda a preencher assim a sua existência com algo que dê significado. Então, aumentar a autoeficácia e a autorresponsabilidade também são formas importantes de você lidar com isso.
para amenizar o sentimento de vazio. Em quarto lugar, reduzir o autossacrifício. Pessoas que têm esquema de autossacrifício, e eu tenho vídeos aqui falando sobre isso, são aquelas pessoas que algumas pessoas no senso comum chamam de empatas, tá? Eu já falei que eu não gosto muito desse termo, eu prefiro usar indivíduos com esquema de autossacrifício ou com a característica do autossacrifício na sua personalidade. Mas o que é o autossacrifício? O autossacrifício é quando a pessoa ocupa-se demais a cuidar dos outros, a doar-se pelos outros, no limite em que ela não teria condições para fazer isso. Então, reduzir o autossacrifício, ajustar o quanto a pessoa se doa, é extremamente importante. Tá? Então, muitas vezes o sentimento de vazio vem sobre a pessoa estar excessivamente sobrecarregada com os outros, com a função de cuidar, e ela esquece de ser cuidada. Por isso, por exemplo, que psicólogos idealmente fazem terapia também continuamente, porque é importante aprender a olhar para si, é importante aprender a se escutar, é importante aprender a ser cuidado, é importante ter esse amparo também. É óbvio que por várias razões assim a gente pode contar só com o nosso conhecimento, pode esquecer de recorrer à terapia, pode não poder investir naquele momento, pode já estar satisfeito com os processos de terapia, mas é fundamental que de tempos em tempos o psicólogo esteja sob cuidado também, porque isso é essencial, né? Assim, ocupar muito a função de cuidador e não ter momentos de cuidado ou de autocuidado, pelo menos, pode causar uma sobrecarga, e essa sobrecarga pode desenvolver, sim, pode desencadear o sentimento de vazio. Em quinto lugar, tá? Aqui alternando então, se por um lado reduzir o autossacrifício é importante, por outro lado, reduzir ou prevenir o egocentrismo também é essencial. Então veja que eu estou dizendo aqui que é importante sim você doar-se, e aqui nesse item que eu estou mencionando agora, nesse quinto item que é de reduzir o egocentrismo, é sobre você se conectar com pessoas, é sobre você desenvolver o hábito, né, de melhorar a vida das pessoas, fazer algo que te dê propósito. Isso preenche a sua existência com significado. Porém, fazendo isso, você não pode exceder ao ponto de ficar sobrecarregado com isso e ao ponto de ter autossacrifício, porque aí isso pode acabar também desenvolvendo o sentimento de vazio. Perceba então o que eu estou dizendo, que as duas características nos seus extremos podem de alguma forma desencadear o sentimento de vazio, alguma angústia, algum sentimento angustiante e paralisante. Se você vive só para o outro, só dependendo do outro, só se doando, não tendo discernimento, não avaliando se você pode, se você tem recurso, não avaliando o quanto de energia você desprende para aquilo, você pode ficar sobrecarregado e isso pode causar o sentimento de vazio. Agora, se você quer apenas sugar das pessoas, acha que todo mundo tem que cuidar de você e nunca está disposto a nada, não olha para o outro, não tem empatia, não se conecta, não melhora a vida de ninguém, não assume responsabilidade por ninguém, isso também causa um sentimento de vazio, porque você entra numa dissonância onde, bom, mas a minha vida está cada dia mais fácil, eu estou fazendo cada vez menos, as pessoas estão me ajudando cada vez mais e eu continuo insatisfeito. Por quê? Porque a sua vida não tem atividades que deem significado. Então há que se ter esse equilíbrio. Nós temos que aprender a se doar, cuidar, investir nas pessoas e aprender também a aceitar o recebimento de ajuda, de atenção e de cuidado. Somado a essas outras características que eu mencionei nesse vídeo, tudo isso é importante. E só para finalizar, a sexta atividade, o sexto hábito que você pode desenvolver para lidar com o sentimento de vazio, para amenizar o sentimento de vazio, é justamente desenvolver hobbies, desenvolver hábitos de lazer, aprender a relaxar e ter momentos de espontaneidade e lazer, momentos nos quais você sente que o seu comportamento não está sendo avaliado, momentos de leveza, de espontaneidade plena. Quando nós viramos adultos, a produtividade, a autorresponsabilidade passa a ser muito estimulada. E o estímulo para a autorresponsabilidade ele é muito reforçado na vida adulta. É muito nobre aquele adulto que é muito disciplinado, que é muito produtivo, que ajuda os familiares financeiramente, que é responsável, que faz tudo sozinho, tudo isso é importante e tende a ser reforçado socialmente. Mas e quando você relaxa? Quando você faz algo só pelo seu prazer? Quando você consegue se desligar da cobrança, da performance, do fardo da performance e faz algo só pela experiência? Então, é igualmente importante ter autorresponsabilidade,
e ter espontaneidade e lazer. São duas necessidades complementares e que nós não podemos negligenciar. Agora eu queria saber de vocês, o que vocês acrescentam? O que vocês já descobriram na sua vida que já gerou assim um sentimento de mais pertencimento, a redução do sentimento de vazio, ou se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.